Ó Deus, nós oramos, Senhor Deus, a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor nos une, Deus, numa só voz, só Espírito, Deus, numa só fé, Senhor Jesus, para estarmos aqui, Deus, nessa noite e não só Te adorar, Senhor Deus, contemplar a Ti, Deus, mas orar também diante do Senhor, Deus. E unimos, Senhor Deus, a nossa fé, nossa oração, nosso clamor, não só por nós, Senhor Jesus, mas também, Senhor Jesus, pelo Brasil, Deus, porque nesse final de semana, Senhor Jesus, está acontecendo a festa da carne, Deus, Pai, o carnaval, a folia, Deus, a alegria, Senhor Jesus, que a gente sabe, Deus, que muitos estão com más intenções, Senhor Deus, Pai, nesse momento, Senhor Jesus, até mesmo aumenta, Deus, tanta questão do crime, Senhor Jesus, tanta questão, Senhor Deus, Pai, do pecado, Deus, e tantas outras coisas, Senhor Jesus, e é por isso, Deus, que nós nos colocamos, Senhor Deus, como igreja agora, Senhor Deus, Pai, orando ao Senhor, Deus, e clamando, Senhor Jesus, que essas vidas, essas pessoas possam encontrar em Ti, Deus, a verdadeira alegria, Deus, a verdadeira paz, Senhor Deus, Pai, a alegria que só o Senhor pode dar, Senhor Jesus, que como igreja, Deus, a gente possa, Deus, ser luz, ser sal e luz, Senhor Deus, para essas vidas, Senhor Pai, fazer a diferença, Deus, tanto aqui na nossa cidade, Senhor Jesus, como também, Deus, no nosso país, Deus, orando por cada vida, Deus, é isso que nós oramos e é isso que nós colocamos, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, a nossa vida, o nosso coração, Deus, nessa noite, e nós oramos que o Senhor possa continuar falando conosco, Deus, falando em cada coração, Deus, a Tua palavra possa ser viva, possa continuar sendo viva e eficaz na nossa vida, Deus, e sair daqui, Deus, a gente sair daqui renovados e transformados, Deus. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar? Está muito longe? Tira um pouco. A espuminha. Está regulando o microfone aqui. Só está baixo para mim aqui só. Vocês têm um pouquinho de paciência. E aí a gente vai arrumando. Ei, som. Ei, som. Estamos falando, né, em nossas reflexões sobre essa vida enraizada em comunidade, né? E a gente já falou da importância de viver em comunidade, como é importante. Falamos também sobre os desafios de viver em comunidade. E hoje, você pode colocar o tema, fazendo favor, a gente vai falar sobre os benefícios de viver em comunidade, tá? Os benefícios de viver em comunidade. Salmos 133, do 1 e 3, você conhece esse salmo talvez, ele diz, vamos ler junto? Como é bom, agradável, com os irmãos convivem em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O 3 diz, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Lembra, semana passada a gente cantou aquela música? Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, né? Todos juntos, né? Vou cantar a canção aqui. Mas como é bom, diz esse salmo, né? Talvez você conheça esse salmo. Os estudiosos da Bíblia vão dizer que esse salmo é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. E esse salmo não foi escrito pelo rei Davi num período que ele estava fugindo do rei Saul, porque você sabe que ele aparece, né, o Davi aparece ali entre 16 e 17 anos, ainda garoto, no exército ali do rei Saul, onde ele derrota então o Golias. Depois ele se torna então um dos homens do rei Saul, os guerreiros do rei Saul, e depois naquele conflito ali entre o rei Saul e Davi, ele foge para salvar a sua vida e vive alguns anos então fugindo. Mas esse salmo aqui é um salmo depois disso, quando está tudo bem, quando já está tudo tranquilo na vida de Davi. Vamos dizer que quando ele já une todas as 12 tribos de Israel, onde ele é rei então sobre todas as 12 tribos de Israel, e o povo está unido,
vivendo em perfeita comunhão. É por isso que Davi diz: como é bom e agradável os irmãos conviver, viver em quê? Em união. Pois todo Israel estava unido em uma só nação. Antes, se você ler a Bíblia ali, antes um pouquinho, você vai ver que o povo está desunido. Existia então a tribo de Judá com Davi, mas existiam as outras tribos junto com a família de Saul. Mas agora está tudo unidos, num só povo, numa só nação. Mostrando a importância então de viver em união, mostrando a importância da unidade. Onde esse salmo nos mostra alguns benefícios de viver em união. E o desejo de ver como é importante a gente viver em união. E aí eu gostaria de falar alguns benefícios de como a gente pode viver em união, tá? Ei, som, conseguiu aí? Quer trocar? Vou trocar pelo outro então? Você desligou o outro aí para mim? Ei, som, ei, isso. Ei, som 2, pode aumentar um pouquinho? Isso, ei, oi, som 2, beleza. Aí vocês prestem atenção aqui, né? Senão vocês ficam ouvindo lá, vendo o que o Gabriel está fazendo, mexendo aqui. Então eu queria falar um pouquinho sobre os benefícios de viver em comunhão, tá? Então o primeiro benefício de viver em comunidade é que é prazeroso. É prazeroso. Então viver em comunidade é prazeroso, é agradável. Uma vida unida com os irmãos, a Bíblia vai dizer que é prazerosa. E como é prazeroso quando nós estamos juntos, quando nós aqui estamos cantando ao Senhor, como aqui, né, o Dionego falou, vamos só igreja, cantar ao Senhor, só igreja, adorar o Senhor, e aí uma só voz, a gente cantando ao Senhor, buscando a presença de Deus, adorando a Ele, e isso é muito prazeroso a gente escutar, e com certeza é prazeroso para Deus escutar a nossa canção diante dEle também. É muito prazeroso aquele momento, seja ali antes do nosso culto, quando você chega ali uns 15 minutos antes do nosso culto. Na verdade, nesse horário de verão, você às vezes até perde o horário, você fala, se não escureceu ainda, não vou para a igreja. Aí a gente acaba chegando quase no horário do culto, ou depois do horário do culto, e aí depois no final ali tem um café, às vezes tem um suco, um chá, e aquele momento prazeroso ali de você estar unido, conversando com um, conversando com o outro, sabendo como está a vida do outro, sabendo como foi a semana, talvez orar uns com os outros. Como é prazeroso a gente estar juntos. Como eu disse semana passada, como é prazeroso estar lá em casa, e as pessoas chegando em casa na quinta-feira, e a gente ali conversando, depois a gente vai lá e come, e depois a gente vai lá e estuda a Bíblia. É muito bom. Semana passada a gente teve visitantes, essa semana a gente teve visitante, e espero que quinta-feira a gente tenha novos visitantes também no nosso grupo. O salmista diz no primeiro versículo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Uma coisa fora de união é muito ruim. Quando um fala alto, e aí você, na verdade, quando todo mundo está falando alto, você não escuta nada, né? Agora há pouco não estava muito ruim, o som, e aí você fala, nossa, não estou escutando nada, não estou entendendo nada, está ruim. Não existe um acordo. É ruim quando os irmãos estão lá brigando, não existe um consenso, só existe briga, só existe discussão. É ruim. Mas quando existe união, é bom e agradável. É bom e agradável. Na versão Almeida, corrigida e fiel, diz bom e suave. Bom e suave. A união com os irmãos não deve ser um peso, mas deve ser suave, deve ser tranquilo. E é claro que existe coisas que é bom, mas não é agradável. Você sabia disso? Tem coisa que é bom, mas não é agradável. Como, por exemplo, você tomar remédio. Você precisa tomar remédio, talvez você está gripado, você está com alguma doença, e aí você fala, eu preciso tomar. É bom? É bom.
é importante, é necessário, mas é agradável? Não é. Nós, como pais, a gente fala assim, toma, é gostoso, tem gosto de morango. Tem gosto de morango no começo, mas no final é amargo. Não é agradável. Mas é bom, é importante, é necessário. Senão a gente não fica curado. Não é prazeroso. Ir na academia, é bom? Sim, é bom. Mas é agradável? Nem sempre. Para mim nunca foi. Mas para alguns é agradável. Você vai lá, você malha, depois você sai de lá tudo dolorido, fica uns 3 dias doendo. É claro que você precisa fazer isso todos os dias, né, para não ter isso. Mas é bom, é importante, é saudável, mas nem sempre é agradável. Nem sempre. Se acordar cedo, alguns aí acordam 5 horas da manhã para ir na academia, não é muito bom, né? Não é muito agradável, né, melhor dizendo, né? Mas é bom, é importante, né? Comer jiló, rúcula é bom? É bom para a saúde, mas é agradável? Depende, né? Para mim não é muito. É bem amargo, né? Mas também tem coisas que é agradável, mas não é bom. Como, por exemplo, tomar sorvete todos os dias é muito agradável? É muito agradável, é muito bom. Deixa eu só tirar aqui. Me incomodando aqui. É muito bom. Se não fosse ruim para a saúde, a gente tomava sorvete todo dia, né? Mas, né, é agradável, mas não é bom. Comer lanche todos os dias, comer pizza todos os dias, é muito, muito agradável? É muito agradável, é muito prazeroso, mas não é bom. Você vai engordar, você vai ter problema de saúde, outras coisas. O pecado é agradável? Para muitos é agradável, como nesse momento que a gente vê pelo país. Mas é bom? Não é. Só leva à morte. Então tem coisas que é bom, mas não é agradável. Tem coisas que é agradável, mas não é bom. Mas o Salmo diz aqui que a comunhão entre irmãos, ou seja, viver em comunidade é bom e agradável. É bom e agradável. Ele está dizendo, faz bem, é prazeroso, não faz mal, mas é essencial para a vida. Agora, existem pessoas que não querem viver em comunhão, viver em comunidade, até mesmo dentro da igreja. Existem pessoas assim, que não querem viver em comunidade, que não querem viver em comunhão. Talvez porque preferem ficar sozinhos, querem entrar na igreja, sentar no seu lugar, ficar ali escutando a palavra e ir embora. E está bom para ele. Talvez porque você encontrou uma tribo lá fora, em outro contexto, e aí a sua tribo está lá fora e não está aqui dentro da igreja, não está numa comunidade. E deixa eu dizer algo aqui para você. Se as suas amizades aí fora são mais fortes do que as suas amizades entre os irmãos da igreja, há algum problema aí. Se as suas amizades lá fora que não têm Jesus são mais fortes, mais confiáveis, onde você abre talvez o seu coração, e aquelas pessoas talvez estão te aconselhando, pessoas que não têm Jesus, são mais do que as pessoas que têm Jesus, há alguma questão, uma questão aí na verdade, há algum problema aí. Não é normal a pessoa não querer conviver em comunidade, porque talvez essas pessoas aí fora estão te influenciando para caminhos errados, e talvez não neste momento, mas se você deixar, ainda mais. Então não é normal a pessoa não querer viver em comunidade. Existe alguma coisa errada, ou com a pessoa, ou com o grupo. Ou a pessoa não consegue se encaixar no grupo dos irmãos, ou o grupo não deixa a pessoa se encaixar nele, no grupo.
Alguma coisa está errada. Então, também, nós não precisamos estar em todos os grupos da igreja. Essa é a verdade. Você não precisa estar em todos os grupos. Aqui existe vários grupos dentro da igreja. Existem os grupos dos adolescentes, e os grupos dos adolescentes eu vejo, existem 3 grupos. Só dentro dos adolescentes já existem 3 grupos de afinidade. Existe, né, os grupos de jovens, existem os grupos dentro da igreja dos jovens adultos, também separados, existe dos casais sem filhos, dos casais com filhos pequenos, dos filhos já em idade um pouquinho mais escolar, de filhos adolescentes, de jovens já um pouco mais, que já estão na faculdade, aqueles filhos que já casaram, aqueles que já estão com netos ou bisnetos. Existem vários grupos dentro da igreja. E a nossa igreja, para incentivar você a ter novos relacionamentos e aprender a viver em comunidade de irmãos, você sabe que desde o ano passado, a gente tem falado aqui dos nossos GCs, dos nossos grupos de crescimento, para que você possa aprender a viver em comunidade, a dividir, a crescer junto, a se fortalecer, aprender um com o outro, como Jesus, que existia um grupo de pessoas, os 12, tinha ali seu relacionamento, aprendendo um com o outro, Jesus ensinando um com o outro. Da mesma forma a gente tem esses grupos, para a gente crescer um com o outro. Da mesma forma que Jesus, ele ensinava a multidão, como nós aqui, mas também ali na intimidade com os 12, de aprender junto, de estar junto. Então, esses grupos que a gente está fazendo, a ideia é abrir mais, é multiplicar mais, é ter mais pessoas envolvidas nesses grupos, de alcançar novas pessoas, não só na nossa igreja, mas fora também, pessoas que talvez os seus amigos não vão vir aqui na igreja, mas você pode convidar e falar assim, vamos lá na minha casa, vamos lá na casa do fulano, e aí o fulano vai, e a pessoa vai, e ela vai então aprender e conhecer, e aí você vai estar ensinando ela sobre Jesus naqueles grupos. É por isso que a gente tem falado aqui, porque não é só para a gente estar lá comendo e lendo a Bíblia, mas também para a gente levar a palavra de Deus para outras pessoas. Talvez ela não venha aqui, mas ela vai lá, nos grupos que a gente tem. Então eu vou dizer sempre para você aqui que é uma oportunidade da gente, é uma chance aqui da gente levar a palavra de Deus e viver em comunidade a cada dia mais. Viver essa bom e agradável. E a verdade é que, às vezes você pode dizer, pastor, mas a minha vida é corrida, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer um monte de coisa, não dá tempo. E a verdade é que sempre vai ter uma outra coisa, que talvez é agradável, mas não é bom. Às vezes é bom, mas não é agradável. Sempre vai ter outras coisas que vão entrar sobre isso, mas a verdade é que eu e você precisamos escolher o que é bom e o que é agradável. E qual que é? Viver juntos em comunhão. É isso que a palavra nos diz, de conviver com os irmãos. O segundo benefício de viver em comunidade é que é harmonioso. Harmonioso. Pensa numa banda. Se cada um estiver tocando uma nota diferente, se cada um estiver tocando uma música diferente aqui, vai ser ruim, né? Vai ser difícil. Quando você pega lá antigamente ligava o seu rádio, sintonizava, aí não entrava ainda na estação, fazia aquele barulho até entrar na estação e você escutar a rádio, a música ali. E aí você era bom e agradável naquele momento. Essa é a questão aqui, né? Quando todos estão tocando a mesma sintonia, as mesmas notas, tudo se transforma e nós vemos uma linda melodia, uma linda canção. É que o Salmo 133, o 2 diz assim, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça,
que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Só para você entender o contexto aqui, que para nós, alguns já conhecem esse contexto, mas para outros é diferente. Naquele contexto ali, o judeu, o israelita conhecia, sabia o que dizer. Então vocês vão se lembrar que Arão foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus da tribo de Levi, para que ele pudesse então representar a Deus aqui na terra, onde ele pudesse então pegar as ofertas do povo e levar diante do Senhor para pedir perdão pelos pecados do povo, para sacrificar ali o animal, para colocar então diante do povo, ou diante de Deus, melhor dizendo, os pecados. E Deus perdoava então os pecados e limpava e purificava todo o pecado. Essa era a missão então de Arão, e depois foi passado para os seus filhos, para os seus descendentes e assim por diante. Arão, antes de ser sacerdote, ele foi o quê? Consagrado. Ele foi ungido como representante de Deus aqui na terra. Foi derramado óleo sobre a sua cabeça. E pensando, o óleo derramado sobre a cabeça, desce então por todo o seu corpo. Aqui, nessa comparação com a unidade da igreja, já está todo mundo conectado e unido. Quando a comunidade vive união, é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e vai todo o restante do seu corpo, das suas vestes. Quando a igreja vive em unidade, tudo é completo. Tudo é um só. Tudo é envolvido num só propósito. Arão foi aquele que uniu todas as tribos, onde todas as tribos vinham diante da presença do Senhor, para cultuar o Senhor, para estar oferecendo seus pecados, o animal para os seus pecados diante do Senhor. E aí, como eu disse, o sacerdote depois levava diante de Deus. E é interessante, porque o óleo, ele era usado para consagração, que era ungir, não só a pessoa, mas algumas coisas no Antigo Testamento. Era para curar, o óleo nos enfermos, como Tiago vai dizer, e para perfumar também. E eu vejo que quando a igreja ela vive nessa comunidade, nessa união, ela é consagrada, ela é ungida, ela traz cura um para o outro, ela perfuma, porque o bom perfume de Cristo está neles, está na igreja, onde Jesus se faz presente nessa união. Agora, quando a gente vive uma desunião, nada é consagrado a Deus, mas é secular. Não cura, mas traz feridas, traz algo amargo, rancor, cheira mal, porque as pessoas não veem Jesus nelas. Infelizmente, quando a gente vive na briga, nas desavenças, como eu disse a semana passada, as pessoas não veem Jesus em nós. Até porque não dá para ver Jesus em nós dessa forma. Mas quando há essa união, as pessoas falam algo diferente. Então veja que o sangue de Jesus é aquele que nos une. Não precisamos de mais de um sumo sacerdote como no Antigo Testamento para chegar diante de Deus. A verdade é que Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ungido por Deus, nosso representante aqui na terra e lá no céu. Aquele que foi até a cruz por nós e se entregou por nós na cruz. Aquele que ofereceu por nós pelos nossos pecados. O Espírito Santo é aquele que nos une em uma só fé, um só corpo, uma só união. E isso é viver a unidade, isso é que Deus espera de mim e de você, como os seus discípulos. De estarmos completos um com o outro. Porque cada um aqui é como se fosse um quebra-cabeça em partes. Mas juntos a gente forma o corpo, a família, a comunidade de Jesus.
Terceiro e último benefício de viver em comunidade, que é abençoador. O grande benefício de viver em comunidade, em união, que somos abençoados. A verdade é que nós não somos só abençoados, mas somos abençoados para abençoar. Você foi chamado por Deus não só para receber a bênção de Deus, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, mas também para você abençoar outro também, outra pessoa também. Ser bênção na vida de outra pessoa. E eu sei que às vezes a gente brinca, né? Dizendo que, essa bênção na minha vida. Mas que privilégio a gente tem de caminhar com pessoas que são bênçãos na nossa vida, que nos ensina, que nos encoraja, que nos corrige o caminho, que nos mostra a direção, que ora com a gente, que está do nosso lado. Que privilégio de você, de eu, contar com essas pessoas, essas bênçãos na nossa vida, para a gente compartilhar as nossas lutas e fraquezas. Porque talvez as pessoas lá fora vão falar assim, deixa disso. As pessoas lá fora talvez vão falar assim, esse casamento está desse jeito, larga. Vai para outra, vai para outro. Mas essas bênçãos na nossa vida vai fazer com que a gente possa continuar caminhando e dizendo, Deus vai te fortalecer, vai te ajudar. Porque talvez as pessoas aí fora, você conta as suas dificuldades no seu serviço, ela fala assim, vai lá e fala um monte, briga. Mas as pessoas que são bênçãos na sua vida, vai falar assim, que Deus possa encher da paciência, da paz, te dando capacitação e sabedoria, para você lidar com essas situações. Por isso, como é importante termos essas bênçãos na nossa vida, para a gente compartilhar não só as nossas lutas e fraquezas, mas os nossos sonhos, nossos projetos, nossa vida, dividir o fardo, como a Bíblia vai dizer, como Gálatas vai dizer. Como é bom e agradável ter essas bênçãos na nossa vida, para que eles possam nos ajudar a continuar firmes em Jesus, porque a grande verdade, se a gente continua perseverante em Jesus, de caminhar com Jesus, de buscar Jesus, de crescer em Jesus, de olhar para a eternidade, é porque há pessoas na nossa vida que nos incentiva, que nos fortalece, que nos faz, vamos junto. Porque talvez, senão a gente já tinha desistido. E talvez você fale assim, mas não tem. Mas você não sabe pessoas que oram por você. Pessoas que intercedem por você. Pessoa que fala assim, aquela pessoa lá está desanimada. Vou orar. Ela não sabe, mas eu estou orando. O Salmo diz, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aqui o salmista ele faz uma nova comparação. Primeiro ele faz a comparação dessa união, dessa unidade com o óleo, que é precioso. E agora ele faz então essa comparação com o orvalho também aqui. Dizendo da importância da unidade. Ele diz, é como o orvalho de Hermon que quando desce sobre os montes de Sião, o Senhor concede bênção da vida para sempre. E aí, pesquisando e estudando sobre esse texto, alguns comentaristas vão dizer que o Monte Hermon, ele está lá em cima, no norte, Monte Alto. Se você, talvez, não agora, tá? Vai bater um Google aí, você vai ver lá a montanha, e em cima, um pouquinho gelado, bonito o lugar. E ele, vamos dizer assim, que cria um pouco de gelo lá em cima, porque ele é alto. E é como se esse orvalho, vamos dizer assim, descesse e fosse restaurando a terra. Mas, por outro lado, existe então esse monte Sião, no sul, lá embaixo, menor.
que também recebe esse orvalho e também é restaurado também. É como se falasse que existisse um rio lá no norte e ele fosse descendo até aqui o sul, restaurando e dando nova vida. E esse orvalho vai descendo e abençoando a todos os lugares e desce até chegar a Sião, onde fica ali, nesse texto, a presença de Deus, passando e restaurando a terra. Isso quer dizer o quê? Que quando eu e você somos bênçãos na vida de outras pessoas, a gente vai passando e vai abençoando ao outro, seja através da oração, seja uma palavra de incentivo, seja uma palavra profética, seja uma palavra ali onde você vai estar ajudando aquela pessoa, você vai abençoando aquela pessoa, você vai fazendo com que ela possa fortalecer no Senhor. Isso é maravilhoso. Como a pessoa certa em nossa vida, a pessoa enviada por Deus, é a pessoa certa para nos ajudar a focar novamente no que é importante, naquilo que é de Deus. E às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, mas essas bênçãos que Deus envia entre a nossa vida, para nos mostrar que tudo vai ficar bem, que nós não precisamos nos preocupar, porque Deus está conosco, porque não só essa pessoa está conosco, mas Deus está ali nos ajudando, nos fortalecendo, para que a gente possa caminhar com Ele, a cada momento. Então assim a presença de Deus, que vai passando na nossa vida, que o Espírito Santo vai tocando cada coração, trazendo paz, restaurando a alegria, restaurando a comunhão, restaurando a fé e trazendo vida. Eu sempre cito aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que do mesmo modo, a verdadeira amizade que produz a união entre os irmãos é discreta, constante e restauradora. O comentarista bíblico Warren Wiersbe diz que o óleo e o orvalho é algo que Deus envia do alto, da mesma forma a união entre os irmãos. É Deus que envia bênçãos na nossa vida, para caminhar com a gente. A gente pode até falar, você pode andar comigo, você pode caminhar comigo, você pode ser bênção na minha vida, mas Deus está ali, né? Deus está ali fortalecendo. O versículo diz, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quando o povo vive essa comunidade, essa união, Deus ordena a bênção. Deus ainda abençoa. Deus não envia bênção onde a igreja está desunida. Não envia. Mas onde está vivendo em união, Deus abençoa ainda mais. Pensa num pai ou numa mãe, olhando para os seus filhos, se dando bem ali, convivendo bem, ajudando um outro, como o pai não fica feliz? Como ele não fala, nossa, que bênção, eu ainda vou abençoar mais ainda, para que eles possam continuar vivendo, crescendo um com o outro. Assim também Deus faz isso conosco, quando a gente está vivendo em união, fortalecendo um ao outro, Ele abençoa ainda mais as nossas vidas. Como o texto diz, em Mateus 18, 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, que diz o texto? Ali eu estou no meio deles. Não só no momento de oração, mas todo momento que a gente está unido, Deus está ali, dizendo ok, dizendo, que benção, meus filhos vivendo bem, me buscando, adorando, é maravilhoso, dessa união, de estarmos juntos. Eu quero terminar, quando o pessoal chega aqui à frente, que a igreja não é um clube social, que cada um paga a sua mensalidade, e a gente passa um período aqui de domingo, talvez num canto, fazendo a nossa parte,
como numa academia, que você vai lá, faz sua parte e vai embora. A igreja não é também uma prestadora de serviço. Nós não estamos aqui para atender as necessidades e você ser um consumidor que vem aqui, se consome e vai embora. A igreja também não é uma casa de show onde você vem, você ouve, você curte a apresentação. A igreja não é um hospital para que você venha aqui somente para você ser curado e você vai embora. A igreja é essa comunidade de discípulos de Jesus, redimidos pelo sangue de Cristo, pecadores que receberam a graça e a misericórdia do Senhor, que tem o mesmo propósito, glorificar a Jesus com as suas vidas. Essa é a igreja. A gente pode orar para que você possa ser curado e a gente crê que Deus faz o milagre e cura. Mas não é só isso que Jesus quer fazer na sua vida. Quer curar não só a sua enfermidade física, mas também a sua emocional, espiritual. É muito bom a gente ver às vezes as pessoas aqui adorando e cantando. Mas não é só a gente ver, mas a gente participar também deste momento. A gente estar junto, cantando e adorando ao Senhor de todo o coração. Não é só para a gente ver e de vez em quando aqui na igreja, mas ser igreja, não só aqui, mas aonde nós estivermos. Que a nossa união possa ser essa base para que não só aqui a gente possa viver Jesus, mas em todos os lugares, e seja um ensaio para a gente viver lá na glória com o Senhor. Amém? Feche seus olhos neste momento. Ó Deus, nós oramos, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Deus, que o Senhor continue a falar no meu coração, na minha vida, e também, Senhor Jesus, no coração de cada pessoa aqui, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, toca, Deus, com o Teu Espírito Santo. Deus, essas mensagens têm falado, Deus, não só da questão, Deus Pai, do grupo pequeno, Deus, mas da unidade. Porque a verdade é que cada um de nós, Senhor Jesus, somos o corpo do Senhor. Somos a missionária, mas principalmente, Deus, discípulos de Jesus, da comunidade de Jesus. Pois nos ajude, Deus, a olhar para o outro, a viver em comunhão, Deus, a se preocupar uns com os outros, Deus, a viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Não queremos ser aqueles irmãos, Deus, que cada um vive no seu canto, que talvez tenha vergonha um do outro, que não quer sair um com o outro, mas ser irmãos, Deus, que amam um ao outro, que onde nós formos, a gente possa ser reconhecido como filhos do Senhor e irmãos em Cristo Jesus. Por isso, fortaleça, Deus, nos ajude a viver e a experimentar esses benefícios, Deus, que o Senhor nos deu. Como o Senhor alegra, Pai, quando a gente vive em comunhão, e que a gente possa continuar vivendo essa comunidade da graça, essa comunidade da fé, essa comunidade, Deus, que é unida em Cristo Jesus. É isso que eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.